Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnia e hoje eu vim tratar com vocês sobre a Lei Complementar número 80 de 2003 ao concurso da Prefeitura de Sete Lagoas. Pessoal, são 593 vagas, mas os cursos que vão oferecer sobre esta lei aqui, a matéria, vão ser só para o nível superior e para o nível médio técnico, médio ou médio técnico. Aqui no nível superior vão ser 10 questões e aqui no nível médio ou médio técnico vão ser 5 questões. Aqui está como legislação municipal e aqui está só como legislação. Pessoal, deixa eu falar com vocês, é muito importante. Aqui vão ser 3 leis nessa parte de conhecimentos aqui, de legislação. Vamos tratar sobre 3 leis. Essas leis são muito importantes, porque conhecimentos específicos que tem a pontuação de 2 pontos, você já tem que ir com aquilo pronto. Você já tem que saber que é obrigação vocês acertarem. Então, a diferença vai estar aqui. São 10 questões sobre legislação. Vocês têm que estar com isso aqui na ponta da língua. Bem, pessoal, nem sei se eu me apresentei direito para vocês. Meu nome é Júnia, sou formada em Direito. Sou especialista em Direito Administrativo, amo lecionar sobre legislação, principalmente legislações municipais. Estou no 5º período de letras, amo a língua portuguesa também, tá? Minha letra aqui não é muito linda, que eu tô trabalhando com a mesa aqui, que eu ainda não me adaptei muito bem a ela, tá? Mas o importante aqui é que eu vou tratar com vocês sobre essa lei. Hoje eu vou tratar aqui um pouquinho dela, tá? Falando pra vocês, pessoal, a gente vai fazer um conteúdo pra vocês que vão ser mais de 200 questões sobre essa legislação, sobre as 3 leis que vai estar no conteúdo de legislação para vocês. Então, deixa aqui nos comentários, ó, eu quero, tô interessada, pra gente saber quantas pessoas, porque quanto mais pessoas, mais questões a gente deixa. Mas no mínimo aqui vão ser 200 questões para você já chegar na sua prova gabaritando para nível superior, gabaritando as 10 e para o nível médio ou médio técnico gabaritando as 5 questões, tá? Então, vamos começar a nossa aula? Bem, como eu disse, hoje a gente vai tratar sobre a Lei Complementar número 80, de 4 de setembro de 2003. O que essa lei trata, pessoal? Ela dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento de quem? Dos profissionais do quadro da educação. Então, essa lei aqui tem que estar na ponta da língua. Eu vou fazer um chute aqui. Para o nível superior, 5 questões que vai sair dessa lei. E para o nível médio ou médio técnico, 3 questões. Esse é meu chute, tá? Então, essa lei vai tratar sobre isso, sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos profissionais do quadro da educação da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Vai tratar também sobre o estímulo à formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e tratar sobre outras providências. Então, vamos lá. As disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o que, gente? Sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos profissionais do quadro da educação da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Esse artigo aqui só trouxe lá o dispositivo que a gente acabou de ler aqui em cima, né? Então, aqui é só uma introdução. Artigo 2º, que eu acho que pode ter alguma menção ou uma questão na sua prova. A administração de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas será executada em obediência a diretrizes básicas fixadas nessa lei e demais normas aplicáveis, guiando-se ainda pelos princípios de equidade, impessoalidade, moralidade e reconhecimento do mérito funcional. Isso aqui, gente, cara de prova, tá? Então, vai ser guiar por quais princípios? Vamos decorar? Equidade, impessoalidade, moralidade e reconhecimento do mérito profissional. Equidade, impessoalidade, moralidade e reconhecimento do mérito funcional. Tem esses 4. Então, o que pode falar na sua prova? Em vez de falar impessoalidade, vai falar pessoalidade. Em vez de falar moralidade, vai falar imoralidade. Então, muita atenção. Esses 4 aqui, você tem que estar com eles na ponta da língua.
Artigo 3º, importantíssimo. Vai ter uma questão na sua prova, porque isso aqui pode te confundir o tempo inteiro. Isso aqui é um artigo que você tem que decorar. Todas as definições que estão aqui nesse artigo é muito importante que você saiba. Por quê? Vem cá para você ver. Artigo 3º. Para efeito dessa lei são adotadas as seguintes definições. Então, todas as definições importantes para você vai estar aqui, tá? Então, vamos lá. Plano de carreira. O que é o plano de carreira? Plano de carreira é o conjunto de normas que agrupa e define as carreiras do quadro especial de profissionais da educação, correlacionando os segmentos e as respectivas classes de cargos nos níveis de escolaridade, padrões de vencimento, bem como define critérios para desenvolvimento na carreira. Eu vou passar por todos aqui, depois eu vou fazer um desenho para vocês verem assim, qual que é maior, qual que é menor, mas esse artigo aqui é ler e decorar. Então, a gente sabe que plano de carreira é o conjunto de normas que agrupa e define as carreiras. E o que é carreira? Carreira é o conjunto de segmento de classes, com os respectivos cargos tendo a mesma identidade funcional dispostos hierarquicamente. E o que é segmento de classe? Segmento de classe é o conjunto de classes de atribuições da mesma natureza. Olha que classe é da mesma natureza. Observados os níveis de escolaridade exigidos, o grau de responsabilidade, a natureza e a complexidade das atribuições de acordo com os fins a que se destina. O que é classe? Classe é o conjunto de cargos com a mesma denominação, para cujo exercício se exige o mesmo nível de escolaridade e a mesma responsabilidade. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Cargo privado, gente? Não. Função pública ou privada? Não. É cargo ou função pública. É a pessoa ilegalmente investida? Não. É a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. E o que é cargo público? Cargo público é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidos ao respectivo titular. Agora, cargo público de carreira. O que é isso? Assim declarados em lei, são os de provimento efetivo ocupados por servidores aprovados em concurso público. Então, cargo público de carreira é aqueles advindos de pessoas que fazem concurso público. Porque existem pessoas de contratos, pessoas que exercem cargo em comissão. Então, cargo público de carreira são aqueles que advêm de concurso público. Cargo público em comissão. O que é isso? São aqueles de livre nomeação e exoneração. O prefeito nomeia, o prefeito tira, tá? Função pública é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas transitoriamente ao servidor público, ocupante de cargo público de carreira, quando do exercício de atividades de coordenação ou chefia. Grupo ocupacional é o agrupamento de cargos de carreira de natureza, requisitos e responsabilidades semelhantes, que justifiquem tratamento de investimentos segundo a natureza do trabalho, o grau de conhecimento exigido pelo seu desempenho. Referência. Referência é a designação numérica indicativa da posição do cargo na hierarquia da tabela de vencimentos. Faixa de vencimento é a escala de padrões atribuídos a uma determinada referência. Padrão de vencimento é o algarismo romano que identifica a retribuição pecuniária recebida pelo servidor dentro da sua faixa, excluídas vantagens pessoais decorrentes de legislações específicas. Interstício é o lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o servidor se habilite à progressão. Então, eu vou parar aqui um pouquinho para a gente voltar aqui, para a gente entender essa primeira parte aqui, ó.
Eu tô sem espaço aqui, gente, mas eu vou tratar aqui com vocês. Então, a gente vai fazer um círculo aqui, ó. Um círculo maior. Aqui, a gente vai ter o plano de carreira. Dentro do plano de carreira, a gente vai ter, nossa, a carreira. Dentro de carreira, a gente vai ter o segmento de classe. Dentro do segmento de classe, a gente vai ter a classe. Dentro de classe, eu vou pular o servidor público, tá? A gente vai ter o cargo. Então, de todos, plano de carreira é o conjunto que define as carreiras. Carreira é os segmentos de classe. Segmentos de classe são conjuntos de classes. E assim por diante, tá? E classes são os conjuntos de cargos. E assim vocês entendem qual que é maior. Então, a gente sabe aqui que o plano de carreira é maior que a carreira. Carreira é maior que o segmento de carreira. O segmento de carreira é maior que a classe. E classe maior que o cargo. Então, o cargo é menor que a classe, que é menor que o segmento de classe, que é menor que carreira, que é menor que o plano de carreira. Então, assim, isso é só um desenho para vocês entenderem a sequência, tá? Mas aqui, gente, é leitura mesmo. Não tem outra forma. É um pouco cansativo, mas vamos passar pela lei, tá? Progressão vertical é a elevação do padrão de vencimento do servidor efetivo ou estável para o padrão imediatamente superior dentro da faixa de vencimento do grupo ocupacional a que pertence, observadas as normas específicas em lei e regulamento específico. Aí as funções de magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, sendo professor, pedagogo, professor eventual, diretor, vice-diretor e inspetor. Integram a carreira do magistério do sistema de ensino público os profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas de direção, vice-direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. Esse artigo é maravilhoso, gente. E esse aqui também eu creio que pode ser bem alguma coisa tratando sobre ele na sua prova, tá? Aos cargos de nível superior, questão do magistério. Gratificação de função é adicional pago ao servidor pelo exercício de atribuições especiais. Aí que a gente vai tratar um pouquinho do contrato, né, por tempo determinado, que é aquele regime especial para admissão de servidores em serviços temporários. Hora-aula é a fração de tempo com duração de quantos minutos, gente? 50. É 45 a 55 que é uma hora? Não, 50 minutos. Em que é dividido o turno escolar. Ele é destinado ao desempenho das atividades letivas do professor no exercício da docência, com a participação efetiva do aluno no desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem. Então, a hora-aula é a fração de tempo com duração de 50 minutos. E a hora-atividade, gente? Ela consiste no desenvolvimento das atividades do professor no exercício da docência, ou seja, quando nas atribuições de planejamento, estudo, formação continuada, colaboração com a administração da unidade, participação em reuniões, eventos de trabalho e outras atividades inerentes ao PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional. Então, a hora-aula é aquela fração ali de 50 segundos. E a hora-atividade é aquela que consiste no desenvolvimento das atividades do professor, que baseia-se no exercício da docência. Opa! Então, é isso. Hora-aula, hora-atividade, funções do magistério. Saber aqui o que é o servidor público. Tratar um pouco sobre plano de carreira, segmento e cargo público. São pontos importantes aqui, que eu acho que você deve dar uma atenção maior, tá? Então, vamos trazer aqui uma questão para vocês. Hora da questão. Questão 1. De acordo com a Lei Complementar número 80, de 4 de setembro de 2003, a administração de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas será executada em obediência a diretrizes básicas
fixadas nessa lei e demais normas aplicáveis, guiando-se ainda por quais princípios, exceto. Então, o que quer dizer? Que ela se baseia por princípios, dentre esses que está aqui, ela não se baseia. Então, a gente está procurando aqui, é aquele errado. Qual que é? Responde a questão e volta aqui para a gente tratar. Então, vamos lá? Olha, gente, apareceu a letra A aqui, tá? Mas aqui é A, B, C, D. Não tinha visto não, tá? Então, esse aqui é A, B, C, D. Se baseia pelos princípios da equidade? Sim, se baseia. Impessoalidade? Sim, claro, os atos da administração pública têm que ser impessoais, não tem que visar a pessoa, não. São impessoais. Da imoralidade? Não. Claro que não. Aqui é moralidade. Os atos têm que ser morais. Então, moralidade e não imoralidade. Que o nosso gabarito aqui, gabarito letra C, porque ele está errado, tá? E reconhecimento do mérito funcional. Esse aqui também se baseia. Então, os princípios que são equidade, impessoalidade, moralidade e reconhecimento do mérito funcional. Aqui falou imoralidade, por isso que o nosso gabarito letra C está incorreto. Tá aqui, ó, no artigo 2. Os princípios são... Cadê? Venha. São equidade, impessoalidade, moralidade e reconhecimento do mérito funcional. Artigo 2º. Questão 2. Para efeitos da Lei 80 de 2003, a definição correta do plano de carreira é... Tá perguntando aqui do plano de carreira. Você lembra que a gente fez aqui... Desculpa. Você lembra que a gente fez aqui, ó? Lá atrás, a gente falou do plano de carreira, segmento de classe, cargo. É assim, então vamos lá. Plano de carreira é o conjunto de segmento de classes. A gente já sai daqui e pula para cá? Não, a gente sabe que carreira é o segmento de classes. Porque aqui, ó, de carreira vem para classe. Então, esse primeiro aqui está falando de carreira, tá? Então, não é esse o nosso gabarito. Letra B. O conjunto de normas que agrupa e define as carreiras. Opa, aqui falou de carreira. Qual que é maior que carreira? É o plano de carreira. Então, o plano de carreira pula para carreira. O conjunto de normas que agrupa e define as carreiras do quadro especial de profissionais de educação, correlacionando os segmentos e as respectivas classes de cargos nos níveis de escolaridade de padrões de vencimento. Então, aqui está certinho. Nosso gabarito aqui já é letra B. Porque plano de carreira é o conjunto de normas que agrupa e define as carreiras. E a letra C? A letra C é o conjunto de cargos. O conjunto de cargos. O que é o conjunto de cargos, gente? O conjunto de cargos aqui não é classe? Classe não desce para cargos? Então, o conjunto de cargos aqui se trata de classe. Então, essa letra C aqui é classe. E esse último aqui, que é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidos ao respectivo titular. Esse aqui está se tratando de cargo público. Cadê? Essa letra D aqui está se tratando de cargo público. Aí ele não tem ali não, tá? Mas essa definição aqui é de cargo público. Questão 3. De acordo com a Lei Complementar 80 de 2003, a definição de servidor público está correta, a gente está caçando a alternativa correta. A. É a pessoa ilegalmente investida em cargo ou função pública? Claro que não. Ilegalmente não, tem que ser legalmente. É a pessoa legalmente investida em cargo ou função privada? Claro que não. Função pública. É a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública? Certinho. Nosso gabarito aqui, letra C. E a letra D é a pessoa legalmente investida em cargo privado ou função pública?
Não é cargo privado, é cargo público. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Bem, pessoal, essas aqui são só 3 questões que vão estar no nosso material. Como eu falei para você, o nosso material vão ser mais de 200 questões. Deixando claro que vão ser questões sem comentários, mas vai ser estilo da banca. E vão ser questões sobre essas 3 leis que vocês vão precisar dela na sua prova. Eu vou tentar dar o máximo possível de aula aqui para vocês, tá bom? Vou fazer um conteúdo bem bacana. Ainda está sendo produzido o material, mas eu vou deixar aqui uma amostra para vocês. Hoje eu não consigo colocar, mas daqui uns 3, 4 dias eu vou colocar aqui uma amostra grátis. Vou colocar aqui para vocês 30 questões grátis, tá? Aí vocês vão poder baixar e já começar a resolver. Vão ser 200 questões, gente, ao preço de R$ 29,90. Dentro dessas questões aqui, com certeza, provavelmente vai ter questões que vão estar na sua prova. Então, aproveitem, é uma grande chance, tá? Aí quem for querer, deixa lá nos comentários, eu quero. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo. Tchau!